Olá pessoal, vamos dar continuidade aí, então ao nosso estudo do Tribunal Penal Internacional, tá? Vamos para o nosso segundo vídeo sobre o TPI. No primeiro vídeo eu apresentei o contexto histórico da criação do Tribunal Penal Internacional e o comparei com outros organismos internacionais como a Corte de Haia e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? Agora falando um pouquinho mais do próprio Tribunal Penal Internacional, questão de sua competência, sua composição, vamos lá, acompanhe comigo aí nos slides, certo? Então, o Tribunal Penal Internacional, ele é complementar. Por que complementar? Porque ele não é uma instância recursal, né? Ele é extremamente pautado pelo princípio da legalidade, nullum crime, nulla pena sine lege. Isso aí que você conhece no direito penal também se aplica ao direito internacional. Na verdade, é o inverso, né? Isso aí são princípios que vêm lá do julgamento de Nuremberg e acabam sendo incorporados pelo direito penal. Certo? Se você gosta de direito penal, de direito processual penal, vai estudar o julgamento de Nuremberg, que é extremamente importante, tá? Então ele é pautado pela legalidade, não tem legalidade estrita, né? A legalidade é estrita no direito penal, seja nacional, seja internacional. E temos também uma questão aqui que o TPI só poderá julgar fora outros fatores quando houver o esgotamento ou impossibilidade da ação dos Estados. O que é isso? A ideia, o princípio do esgotamento dos recursos internos é sempre presente em qualquer tribunal internacional. Na União Europeia, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Isso é muito comum. Por quê? A ideia é que cada Estado resolva seus próprios problemas, certo? E a sociedade internacional só será provocada quando o Estado não pode ou não quer resolver seus próprios problemas, certo? Então, esgotamento ou impossibilidade. Vamos começar pela impossibilidade, né? Vamos imaginar que o país X teve um golpe de Estado, assumiu um ditador totalitário. Pois bem, tendo assumido esse ditador, aí, um totalitarismo, pratica um genocídio com o seu povo, certo? Contra seu povo. Nesse caso, gente, não tem tribunal nenhum dentro daquele país que vai julgar esse cara, certo? Porque se o juiz resolver julgá-lo, o juiz vai morrer também. Então não tem como, é impossível, tá? Não tem como um tribunal. Ou então, nós vivemos uma convulsão social tão grande que os tribunais nem estão funcionando. Então não tem como uma vítima procurar uma ação penal contra um presidente, um rei, um déspota qualquer aí, um ditador qualquer. Não tem como, porque não funciona. Ou não vai ter ninguém que vai julgar, ou então não tem nem como chegar às portas de um tribunal. Então pronto, esse primeiro requisito está atendido para se buscar uma solução no Tribunal Penal Internacional. A outra situação é o esgotamento dos recursos internos. Por exemplo, há uma ditadura, a ditadura perpetra vários crimes contra a sua própria população, crimes contra a humanidade, genocídio, dentre outros. E depois há uma abertura, há um retorno, uma redemocratização. Já aconteceu em vários países, no Brasil inclusive. Tivemos um processo de redemocratização depois de uma ditadura, certo? Na América Latina isso é muito comum, na África do Sul tivemos um período de transição bastante interessante para a história do direito, em Ruanda, que eu mencionei no encontro anterior, dentre outros. Pois bem, e aí a situação se normaliza, assim, mais ou menos, né, torna-se mais democrática. E a pessoa tem como buscar lá a solução no tribunal. Então o sujeito vai lá no juiz da primeira instância e pede para julgar o presidente que praticou os crimes contra a humanidade. Aí aquilo lá enrolado, ninguém tem. Passa-se tempo, passou 10 anos, não tem uma solução, o processo não anda, as coisas aparecem, as testemunhas são ameaçadas, ninguém quer depor. Ou seja, nesse caso, a parte tentou resolver dentro do próprio país. Era em tese possível. Ela tentou, mas não conseguiu. Então ela esgotou os recursos internos, o que permite buscar a saída na sociedade internacional, tá? Então, quando se fala em recursos aqui, não é uma linguagem técnico-processual. Não estou falando recurso extraordinário, recurso especial, embargos de declaração, embargos infringentes. Não, não é isso que eu estou falando. Recursos são os meios, né? A pessoa tentou, a vítima tentou uma solução pelos meios que o direito interno oferecia. Ah, mas não tem como, não deu, não virou, não resolveu. Aí ela está autorizada a buscar a sociedade internacional, nesse caso aqui o Tribunal Penal Internacional, tá? A competência é um rol taxativo, que eu mencionei na parte 1 desse encontro também, sendo aí crimes de genocídio, crime de guerra, crimes contra a humanidade e a agressão, tá? O crime de agressão. Dependendo do livro que você pegar,
ele vai falar, ah, mas o crime de agressão ainda não foi disciplinado, não tem previsão, alguma coisa assim. Não, cuidado, tá? Lá em 98, quando foi assinado o Estatuto do TPI, realmente não havia uma concordância quanto ao crime de agressão, certo? Mas numa conferência posterior, em 2010, em Uganda, tá? A conferência de Kampala, houve um acordo sobre o crime de agressão. Então tem disciplina sobre ele, sim. Tá? Talvez um livro mais desatualizado vai dizer que não tenha. Mas de qualquer forma, são esses 4 crimes. Você tem que decorar. Você que vai fazer um OAB, vai fazer um concurso que cai de direito internacional, tem que decorar esses 4 crimes e convenhamos, é algo muito fácil, né? São 4 crimes aí bem fáceis de você lembrar, tá? Falemos um pouquinho de cada um deles então, sem muitos detalhes, a nossa aula não é de direito penal, né? Mas na perspectiva do direito internacional, tá? Crimes contra a humanidade. Primeiro crime, né, de competência do TPI, do Tribunal Penal Internacional. O que é o crime contra a humanidade? É aquilo ali, a prática de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Tá? Então tem lá no artigo 7º do Estatuto de Roma, tem um rol vastíssimo de circunstâncias que podem representar crimes contra a humanidade. Certo? Um ataque, eu não quero atingir o fulano ou o beltrano, eu quero atingir um monte de gente, quero atingir a galera. O meu fim não é extinguir aquele grupo, mas eu quero atingir muita gente, certo? Não tem uma convenção internacional que cuide do crime contra a humanidade como alguns dos outros crimes têm, certo? E no Brasil, nós não temos a tipificação, né, no nosso direito interno do que seria o crime contra a humanidade. Existe um projeto de lei 4038 de 2008 que buscava exatamente incorporar esses crimes do direito internacional para a nossa realidade do direito interno, tá? E aí esse PL está parado, ele não avançou. As últimas informações que eu tenho é que ele está apto a ser aprovado, submetido ao plenário, né? Mas ele não foi submetido ao plenário. Houve a junção de outros projetos, parece que o número 301 de 2007 também, né, foram juntados ali, que tratam do mesmo assunto, mas esse projeto não foi adiante. A gente não tem a lei interna, mas você sabe, o TPI, à medida que foi incorporado no Brasil, é um tratado, o Estatuto de Roma é um tratado internacional incorporado no Brasil. Então, isso não é, né, o fato de não ter uma lei interna que penalize esses mesmos crimes não significa que o Brasil ou um brasileiro qualquer esteja isento de uma sanção do TPI, tá? Aí o PL 4038 dispõe sobre crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e os crimes contra a administração da Justiça Penal Internacional, tá? Institui normas processuais e dispõe sobre a cooperação com o TPI. Então, é uma lei, é um projeto de lei voltado exatamente para adequar a realidade brasileira ao Tribunal Penal Internacional. Veja que o projeto é de 2008, sendo que a Convenção de Kampala só foi em 2010, né? Então, por isso que esse projeto, o título desse projeto, não fala ainda do crime de agressão. Tá? Então, crime contra a humanidade é importante você lembrar isso aqui, que é uma prática de ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. Outro crime, tá? Mais conhecido, mais fácil de entender, por razões que eu já vou explicar, é o genocídio. Também da competência do Tribunal Penal Internacional. Na verdade, ele é uma espécie de crime contra a humanidade, mas ele ainda é mais grave, tá? Ele ainda é mais grave, porque a ideia do genocídio é a extinção de um determinado grupo. Por isso ele protege não a humanidade como todo, ele protege a ideia de diversidade. Certo? Por exemplo, Hitler mandava para os campos de concentração, não era galera, todo mundo que fosse francês ou todo mundo que fosse polonês, não. Eram os judeus, os ciganos, os homossexuais, né? Dentre outros, tá? Então, o crime de genocídio, né, a tutela o bem tutelado pelo crime de genocídio é a diversidade, que é um bem jurídico supraindividual e coletivo. No Brasil, nós temos uma lei que cuida do genocídio, e ela é de 1956, está em vigor, tá? A Lei 2889. Às vezes eu vou para a banca de TCC, o aluno quer falar do Tribunal Penal Internacional, mas nem sabe que existe um crime, o crime de genocídio no direito brasileiro. É imperdoável. Você tem que fazer essa análise, certo? E também no artigo 208 do Código Penal Militar. Lá também fala de genocídio. Além disso,
o genocídio, pela Lei 8072 de 90, foi considerado crime hediondo. Tá? Então, várias disposições internas sobre o genocídio que se somam àquelas previstas lá do Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma. Naquele mesmo projeto que eu falei no slide anterior, né, fala-se do genocídio, bem como a associação para a prática e a incitação. A incitação do genocídio é aquela ideia de ficar propagando a ideia do genocídio, né? Quem assistiu o Hotel Ruanda, vê lá que tem as rádios ficavam evocando um grupo contra o outro, eram os Tutsis contra os Hutus, né? Mas falando, eles são baratas, eles têm que ser exterminados. E isso é uma espécie de incitação ao genocídio. Né? Se um idiota qualquer no Brasil começar a falar que tem que matar um determinado grupo, tem que metralhar um determinado grupo, por algum motivo, sei lá, esse tipo de coisa, nós podemos estar diante da incitação ao genocídio. Mas vejam, essa incitação ao genocídio está prevista no projeto de lei. Tá? Mais detalhes sobre o crime de genocídio. Lá no TPI também tem a previsão dele, né? Um rol de situações que caracterizam o genocídio. E você pode ver a Lei 2889 de 1956, muito cobrada em concursos na área federal. Tá? O outro crime é o crime de guerra. Tá? Melhor dizendo, são os crimes de guerra. Tá? Isso aqui, gente, é interessante porque basicamente o crime de guerra representa a ofensa ao direito internacional humanitário. Aquele direito preservado lá pela Cruz Vermelha Internacional, tutelado, né, pelo CICV, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, certo? Então, crime de guerra, temos várias normas internacionais, vários tratados que estabelecem normas, né, que sendo violadas podem caracterizar crimes de guerra, certo? Na verdade, vejam vocês que o TPI não criminaliza a guerra em si, tá? Porque a guerra, ser lista ou não ser lista, é uma questão do Conselho de Segurança da ONU. Mas imaginemos que haja uma guerra, que a guerra seja lista, seja uma guerra de legítima defesa. A Argentina resolve invadir o Brasil, manda tropas aqui para invadir o Brasil. O Brasil vai lá e joga 5 bombas atômicas na Argentina. Há uma desproporção. E essa desproporção entre os meios e fins é o que é punido pelo crime de guerra, tá? Proíbe-se o uso de certas armas, minas. Existem certas minas aí também que atingem as pessoas, que mutilam, né? Tem documentários da Cruz Vermelha sobre isso, são proibidos, né? Tem seu uso proibido, certo? E é interessante que o crime de guerra pode ser praticado também não apenas em conflito de país contra país. Às vezes nós temos uma revolução interna, uma guerrilha interna, que também pode gerar a prática de crime de guerra, sendo punível inclusive na esfera internacional. Tá? Inclui os ataques a forças ou instalações de paz. Então, na guerra, por exemplo, tem lá a atuação dos agentes da Cruz Vermelha Internacional, atacar a Cruz Vermelha, ou Médicos Sem Fronteiras, né? Atacar esse pessoal é crime de guerra, certo? Porque tá lá o empregado, o agente lá da Cruz Vermelha Internacional, ele tem aquelas ideias de imparcialidade, né? Ele não quer saber quem tem razão na guerra. Ele está lá para salvar, muitas vezes, ex-combatentes, né? Aquelas pessoas que estavam envolvidas no combate e ficaram ali atingidas, feridas, em situação grave, às vezes não podem nem se locomover, são abandonadas no próprio campo de batalha, como foi na Batalha de Solferino, né? Lá de onde surge, do Henri Dunant, os ideais da Cruz Vermelha Internacional, certo? Então, também, tá? O projeto de lei 4038, de novo ele, tá? Ele fala aí que são protegidos inclusive, né, ex-combatentes e não combatentes, a população civil, de maneira geral, tá? Bens pessoas protegidas, inclusive trata dos bens militares. Alguns exemplos aí que são caracterizados crimes de guerra lá no Estatuto de Roma, tá? Crime de guerra por submissão à experiência biológica, médica ou científica. Os nazistas fizeram muito isso, né? Submeteram pessoas aí a graves situações de tortura para fazer testes científicos. Hoje nós temos um monte de remédios ou um monte de tratamentos na medicina que decorrem dessas práticas. Longe de mim querer defender isso, pelo amor de Deus, né? Mas eram práticas ali que, na verdade, a Alemanha submetia os judeus a essas práticas para desenvolver medicamentos para os seus próprios combatentes. Uma coisa horrenda, horrorosa. Tem o Josef Mengele, né? Um médico nazista, que ficou muito famoso por essas práticas. É um horror. Isso é crime de guerra, tá? O crime de guerra por constrangimento a prestar serviço em força inimiga. Às vezes, no combate,
A pessoa é capturada e é obrigada a lutar contra o seu próprio exército depois, tá? Crime de guerra por ataque contra a população civil ou seus membros. A gente precisa parar com aquela história, na guerra vale tudo. Não vale. Tem um monte de normas internacionais que estabelecem limites para a guerra. Crime de guerra por ataque a bem identificado com emblema de proteção. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos atacaram o Afeganistão, né? E atacaram, dentre outros, senhores, prédios da Cruz Vermelha Internacional. Não sabia que era da Cruz Vermelha. Gente, no teto estava pintado o símbolo da Cruz Vermelha, certo? Não houve nenhuma sanção, aí é questão muito mais política que jurídica. Mas claro que isso foi crime de guerra. Imagina, o prédio da Cruz Vermelha tá lá com água, colchão, remédio, né, pessoas feridas e tal, e você joga bomba no prédio da Cruz Vermelha? Gravíssimo, um dos crimes mais graves que se pode cometer no planeta, tá? Crime de guerra por escudo humano. Isso acontece muito no conflito ali Israel-Palestina. Tá? Às vezes você sabe que tem um estabelecimento militar lá que é alvo, aí você coloca pessoas, civis, crianças, idosos, mulher, família, coloca lá, certo? Para que o adversário, né, o outro combatente, não jogue mísseis lá. Mas imagina a situação de tortura dessas pessoas. A tortura psicológica pela qual elas passam, ainda que não sejam bombardeadas. Tá? Então, alguns exemplos aí de crimes de guerra que também tem sua previsão, o rol lá no Estatuto de Roma. Tá? Por fim, nós temos ainda o crime de agressão. Tá? O crime de agressão. O quarto e último crime previsto pelo Tribunal Penal Internacional. Esses crimes, antigamente, eram chamados de crimes contra a paz. Lá na série Tribunal de Tóquio, da Netflix, que eu recomendo que todos assistam, eles usam muito a expressão crimes contra a paz. E às vezes o aluno pergunta na aula para mim, professor, mas o que é crime contra a paz? Hoje eles são chamados de crime de agressão. Né? São aqueles crimes que vão desencadear conflitos armados. Né? Então, é um país, por exemplo, atacar o outro. O que o Iraque fez com o Kuwait. É um crime, hoje, né, seria considerado um crime de agressão, um crime contra a paz. Tá? Então, o bem jurídico protegido, o bem jurídico tutelado pelo crime de agressão é exatamente a paz mundial. Tá? Isso é muito interessante aí de recordar, certo? Tem lá no próprio Estatuto de Roma um conceito, né, mas que depois foi trabalhado no Acordo de Kampala, que fala que é o uso da força armada por parte de um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política de outro Estado. Isso, então, é o crime de agressão. Tem alguns exemplos aí, né, de bombardeio, bloqueio de portos, envio de soldados regulares ou paramilitares para outro país. Uma invasão, por exemplo, né, vai desencadear aí o crime de agressão, certo? Agora, como esse crime não foi disciplinado de maneira pormenorizada pelo Estatuto de Roma, depois, em 2010, em Uganda, na cidade chamada Kampala, lá no outro slide está com C, aqui está com K, porque realmente eu já vi escrito das duas formas, eu não sei se tem um certo ou um errado. Então é de propósito que eu alternei aí as duas possibilidades da grafia, tá? As investigações só podem ocorrer contra cidadãos dos 35 países que aceitaram aquilo lá. Esses dados meus são de 2019. Tá? Eu não sei se aumentou, até preciso dar uma atualizada nisso aí, mas pandemia, 2020 não aconteceu nada, né? Então não sei se teve um aumento, tá? Mas esse crime vale, né? Só pode sofrer sanção países membros, né, desses 35 países que ratificaram as decisões de Kampala, certo? Dentre eles, não participa o Brasil, tá? O Brasil não aceitou as decisões lá, né, que estabeleciam o crime de agressão de competência do Tribunal Penal Internacional. Tudo bem? Então, nós vimos por alto aí um pouco mais sobre a competência do Tribunal Penal Internacional e falando aí cada um dos seus 4 crimes que você tem que ter uma noção geral, né? Tem que ter uma noção geral, certo? Para qualquer prova de OAB, para qualquer concurso e, lógico, para a minha prova também, certo? Meus alunos sempre têm que ficar atentos a isso, tá bom? Para não ficar muito extenso o nosso vídeo, eu vou parar aqui mais uma vez, por volta de 20 minutos, e depois a gente tem uma parte 3 e parte final sobre o Tribunal Penal Internacional. Espero vocês lá, tá bom? Um abraço, valeu!